Hola mi gente, sean todos muy bienvenidos a mais um vídeo em Vamos a Estudiar Espanhol. No vídeo de hoje eu quero trazer uma dica para vocês, afinal aqui no Vamos a Estudiar eu já trouxe dicas sobre como praticar fala, como praticar a leitura em espanhol, e esse vídeo é sobre escrita, que é um dos passos de um processo também muito importante quando você está aprendendo uma língua estrangeira. Então nesse vídeo, e eu espero que ele ajude bastante vocês, eu quero trazer dicas práticas de como vocês podem incorporar a prática da escrita no seu cotidiano dos estudos da língua espanhola. Então se vocês gostarem desse conteúdo, deixa aquele seu gostei pra mim, muito importante na divulgação desse vídeo, e se tu for novo por aqui, eu te convido a se inscrever, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos que vamos a tener acá em Vamos a Estudiar Espanhol. Não esqueça também que em todas as nossas redes sociais somos Vamos a Estudiar Espanhol e elas sempre ficam aqui embaixo na descrição pra vocês. Então, bora lá com essas dicas que eu quero trazer pra vocês hoje. A primeira delas, se tu tá começando a estudar espanhol, é de fato criar um diário. Ter um diário tanto virtual quanto físico mesmo. Ser um caderno maravilhoso, capa dura, enfim, pra servir de diário. É de fato um caderno, até mesmo aquele mais simples que você compra em papelaria. De fato, você ter a prática de escrita, de pôr no papel os que aconteceram com você ao longo do dia e que você quer colocar no seu diário de escrita em espanhol. A segunda dica que eu quero dar para você praticar a escrita é você reescrever algo. Por exemplo, você está assistindo uma série, colocou a legenda, você vai pausando e vai reescrevendo, vai colocando palavra por palavra, então você lê uma notícia, reescreve essa notícia, interpretando, por exemplo, eu li uma notícia recentemente sobre a Belinda para Vogue México, na verdade não uma notícia, né? Mas a Belinda fez um vídeo recentemente para Vogue México, de Arrume-se Comigo pro Halloween, da Vogue, do baile da Vogue. E eu vendo a legenda ali, eu fui anotando primeiramente as palavras que ela falou no vídeo que eu não conhecia, colocando elas, como eu falei, dentro de um contexto que é muito importante. Algumas coisas eu ia colocando exatamente, palavra por palavra, que ela ia falando na entrevista pra Vogue enquanto ela se maquiava. Então é você, de fato, fazer esse processo de reescrição, de transcrição, muitas vezes, daquele vídeo, daquele podcast que você tá ouvindo, para que você tenha também mais um momento de trabalhar a tua escrita no teu caderno ou no teu tablet, como eu falei pra vocês, no que você tiver na sua mão, até mesmo o próprio celular. A terceira dica que eu quero dar pra vocês, que eu acho que é a mais importante, senão a que talvez muitas pessoas passem despercebido que é possível fazer isso, e que eu tinha muita dúvida também, é, tá, eu escrevo, eu produzo, porque é muito importante também você produzir, por exemplo, uma crônica, um texto curto, mas quem vai corrigir isso, Samantha? Até mesmo se eu escrever no meu tablet, se eu escrever no meu caderno, quem vai fazer a correção desse meu texto? Então, gente, eu já dei uma dica aqui pra vocês do uso do ChatGPT para praticar a conversação, como eu pratico conversar com o GPT. Porém, uma outra dica muito interessante e bacana, que a inteligência artificial também nos possibilita, a gente não é publi, não tô sendo paga por essa inteligência artificial criada, é você colar o teu texto e pedir, fazer o comando corrija o meu texto como se você fosse um professor de letras espanhol formado, fazendo as devidas correções e apontando os possíveis erros que eu cometi, para que eu saiba quais erros foram esses no meu texto. E aí o ChatGPT vai fazer essa correção pra você. Então olha que interessante, você tá praticando a tua escrita e você tem alguém que faça essa correção, alguém não, né? Uma inteligência artificial que tá ali fazendo a correção. Você tem o mais importante de tudo, você tem um parâmetro do que você acertou, do que você errou, achou que deveria colocar, mas colocou e não era exatamente o que deveria ser colocado, porque talvez a palavra não exista em espanhol, mas na sua memória ali você acha que aquela palavra existe, colocou no teu texto, ou então aquela palavra que você achou que significava algo em espanhol, na hora que você fez a construção do seu texto, na verdade tinha outro significado, e aí você percebe, putz, não era para ter utilizado essa palavra, porque essa palavra tem outro significado, não era o que eu queria empregar naquele momento. Então, usa esse recurso, explora esse recurso, que é muito bacana. Eu faço uso do ChatGPT também para fazer correção dos meus textos. Eu colo lá, faço esse comando e peço para que ele corrija. Ele corrige, me dá as alterações e fala o que eu poderia ter melhorado, o que tá errado, o que tá certo. Então, hoje em dia eu tenho um pouco desse direcionamento, obviamente, tendo um professor seria maravilhoso, seria o cenário ideal, mas se tu não tem um professor, se não tem alguém formado que possa fazer essa correção pra você, joga lá no ChatGPT, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Então, usem aí, abusem também dos recursos que as inteligências artificiais também podem nos ajudar. Óbvio, como eu falei, se você tiver um professor que seja um amigo seu, que é formado, peça pra ele fazer esse favor, assim, essa gentileza. Eu estudando espanhol, quero praticar minha escrita. Você tem como fazer a correção pra mim do meu texto? Eu tenho certeza que essa pessoa, se for teu amigo, você também ali quer te ajudar nesse seu processo de aprendizado, vai falar que com certeza vai fazer a correção pra você, porque nada do que o contato humano, do que a correção humana de um professor. Mas num cenário ideal seria esse. Se você não tiver, parte aqui pro ChatGPT e pede pra ele fazer isso pra você. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante. É isso, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, que essas três dicas finais, na verdade, ajudem você na sua elaboração e estudo da escrita em espanhol. A gente se vê no próximo vídeo aqui no Vamos a Estudiar. Beijos, hasta luego e tchau.